você ficasse de pé, em reverência à palavra do Senhor. E eu já quero, antes de começar aqui a palavra, louvar a Deus pela igreja de Vidal Ramos. Nós estivemos ontem lá, na verdade sábado a gente foi, né? A gente foi para lá, alguns irmãos foram, e foi tremendo, foi muito bom estar com eles. Irmãos, a igreja de Vidal Ramos, todas as vezes que nós vamos lá, obrigado, Fernando. Todas as vezes que nós vamos lá, a gente percebe assim um mover do Espírito, sabe? Como Deus tem abençoado aquela cidade, como Deus tem aberto as portas, né, do Evangelho. Mas nós não podemos parar de orar pela vida do pastor Elcio, Lenice, e toda a equipe que está lá, porque o desafio ainda é grande, né? Há muitas coisas a serem feitas, mas é notório que o ambiente está mais leve, sabe? A coisa está mais tranquila, mais... Quando eu digo tranquila, eu não estou dizendo no sentido de que não tem problemas, entende, irmãos? Mas entendimento do que está acontecendo, né? E nós amamos aquela igreja tremendamente, amém? Abre comigo a palavra no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 6 e 7. Versículos 6 e 7. Do 1 ao 5. João fala de Jesus, quem Ele é, a representatividade, a revelação de que Ele é a luz, né? Você pode depois meditar sobre esse texto. Mas esses dois versículos aqui dão muito norte à vida de um profeta, daquele que o Senhor então levantou para anteceder a Cristo, que foi João Batista, né? Ali é um breve relato pelo olhar de João sobre a vida de João Batista. E se você vai anotar, pessoal da mídia, a consciência que Deus espera. Esse é o tema da palavra de hoje à noite. É a mesma palavra que eu ministrei em Vidal Ramos, e eu creio que o Senhor tem para falar conosco também nessa noite, através da palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Vamos só acrescentar o 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Amém? Esses dois versículos, baixe sua cabeça. Senhor, nós te louvamos na infinita graça e misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Pai, quando nós chegamos aqui, Senhor, nós podemos sentir e ver que o Senhor nos trouxe, porque, Pai, nós somos tão abençoados. Há tanta graça, tanta misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Deus, nós estamos aqui sem nenhum tipo, Senhor, de perseguição, a não ser aquela que muitas vezes nós nos colocamos. Mas, Senhor, nós não podemos de deixar e agradecer, porque, Senhor, hoje, nesse momento, muitos irmãos nossos estão sendo perseguidos pelo Evangelho. Não tem um lugar para te adorar, não tem um lugar onde pode levantar as suas mãos e dizer aleluia, como diz a canção. Mas nós não, nós cantamos uma canção que os nossos pulmões se abrem e cantam e declaram aleluia por isso. Então, Senhor, que nós possamos aprender e a cada dia mais ver o teu cuidado, a perfeição do que é o teu amor sobre nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar. Sabe, meus queridos, eu não sei vocês, mas eu tenho, assim, sido muito impactado pelo Senhor, por tudo aquilo que Ele tem permitido a gente viver, né? Permitido a gente experimentar, permitido a gente, sabe, alguns aqui viver mesmo, não só apenas o experimentar, né? Mas participar de tudo que tem sido feito, de tudo que tem acontecido. Quando a gente para e analisa as probabilidades, né? E hoje você compara a realidade de um mundo onde a centralidade não é Cristo, você vê todo mundo se perdendo, você vê, sabe, muitas vezes discussões, coisas que não têm sentido e não levam a lugar nenhum, travando as pessoas, você vê pessoas, sabe, de alguma maneira se distanciando ainda mais do Senhor,
querendo a razão em cima de qualquer custo, ou seja, o meu direito tem que prevalecer, a minha maneira de vida tem que ser a que eu quero, a que eu desejo. E com isso você vê gerações sendo levantadas com a mesma maneira. Você vê que eu e você não adianta, o que você é, você vai gerar segundo a sua espécie. Se você é uma pessoa que, sabe, por exemplo, tem dificuldade de fazer relacionamento, você vai ver que toda a tua casa vai ser assim. E você vai crescer num ambiente onde poucas pessoas têm acesso à sua casa. Porque você aprendeu dessa forma, você está dando continuidade da maneira como aprendeu. E quando você para analisar, não apenas desse detalhe das coisas, mas no contexto geral, você vê que parece que está se cumprindo com muito mais velocidade o que a palavra do Senhor já nos ensina. Que nos últimos dias, como diz lá em Timóteo, sabe, os homens, ou seja, a maldade aumentaria, os homens que seriam cheios de si mesmo, cheios de jactâncias, como diz a palavra, né? Homens que não queriam a verdade de hipótese alguma. Você vai ver que tudo isso parecia que a gente, pelo menos eu, que desde os meus 6, 7 anos eu vivo dentro do ambiente cristão, a gente ouvia isso, olha, vai chegar isso, e agora está chegando de uma rapidez que não tem mais noção. A maldade, ela é tamanha, você vê que hoje em dia, sabe, não se assusta mais com tanta coisa, né? Antigamente fulano de tal, roubou uma galinha, meu Deus do céu, e aquela coisa toda. Hoje mata-se, arranca a cabeça, tira todos os órgãos, e a maldade está chegando, né? É isso mesmo, né? O mundo jaz no maligno. A gente aprendeu a dar algumas explicações que acabam sendo naturais para nós, né? Poxa, isso, aquilo. Só que nós precisamos entender, irmãos, que existe uma diferença para o Filho de Deus. Existe uma diferença para as pessoas que têm a Cristo como seu Senhor e Salvador. E elas precisam entender e praticar aquilo que Deus as chamou para ter. Porque se eu e você compreendemos, primeiro, não fomos eu e nem você que queremos Ele. Ou seja, nós não aceitamos, Ele que nos aceitou. Quem crê assim, diga amém. Essa é a primeira verdade. Então, se eu tenho uma possibilidade de vida eterna, não é porque eu sou bom, ou porque eu tenho dinheiro, ou porque eu sou um cara bem extrovertido. Não, é graça e misericórdia do Senhor. Se tudo que aconteceu na tua vida até hoje, de quem você era, do que você é hoje, e aquilo que Deus espera, você pode ter certeza. Digamos assim, tem um milésimo de porcentagem na sua decisão de querer obedecer. O resto é tudo Deus fazendo. Então, se você hoje tem um casamento restaurado, é porque Deus teve misericórdia da tua vida. Se você hoje tem uma vida financeira estável, é porque Deus teve misericórdia da tua vida. Se você hoje tem saúde, é porque Deus tem tido misericórdia da sua vida. Por mais que você seja a pessoa que se cuide e faça tudo isso, tem um Deus que é soberano em todas as coisas, que permite. Quem crê assim, diga amém. E quando você vê hoje o que a gente está passando, como é que você consegue encaixar a realidade da vida hoje? Como é que eu posso trazer isso para o meu dia a dia? Como é que eu preciso pegar a palavra do Senhor e trazê-la para o contemporâneo, ou seja, para o que eu estou vivendo? Primeira coisa é entender que a minha vida, diga assim comigo, a minha vida tem que se encaixar no que a palavra diz. Diga assim para a pessoa do seu lado, não é o contrário, viu? Então, a minha caminhada como cristão, é entender que o que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, tudo tem uma finalidade. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se Deus te deu a capacidade de criar 5 filhos, é porque diante de Deus o Senhor achou graça e disse assim, não, a minha herança eu vou entregar nas tuas mãos. Mas se você tem um filho, isso não quer dizer que você é menor do que o outro. Assim como também quem é dono de empresa não é melhor do que aquele que é funcionário. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas é importante eu e você criar dentro de nós uma consciência daquilo que Deus nos entregou. E quando você vê João Batista falando, aliás, João falando de João Batista, que ele começa dizendo quem era João Batista, você vê atributos muito claros daquilo que Deus esperava na vida de João Batista. E assim como João Batista também espera na minha e na sua vida. Diga assim comigo, meu Deus é o mesmo Deus de João Batista. Quantos estão entendendo até aqui o que eu estou falando? Quando se fala de consciência, se fala de alguém que sabe o que está fazendo. Por exemplo, uma criança de colo, ela consegue entender o que está fazendo. Mas, por exemplo, se ela chega aqui e empurra um microfone numa brincadeira, ela não tem a consciência de quanto vale esse microfone.
Mas nós cristãos, nós precisamos entender justamente isso, o que nós carregamos. O que eu sou para o Senhor. O que está guardado dentro de mim. E como eu posso fazer com isso que o Senhor me deu de tão precioso. Então, quando eu falo de consciência, eu preciso entender que consciência, diga assim comigo, consciência está atrelado a atitudes de filhos maduros. Ou seja, se eu sou o templo e morada do Espírito Santo de Deus, eu venho me reunir com os irmãos, eu estou aqui nessa noite congregar, eu saí da minha casa para vir para cá, eu tenho que ter a consciência de que eu vou vir para cá, não porque é bom, é porque é necessário para a minha vida. Quando eu estou na minha casa, e que eu decido fazer coisas erradas, eu preciso ter a consciência do que eu estou fazendo, porque haverá consequência. E a gente acha, e aí entra um defeito, um problema, que porque nós muitas vezes não trazemos a realidade daquilo que o Senhor nos achou por nosso dia a dia, a gente acha que a graça do Senhor vai nos perdoar de todos os pecados. Claro que vai. Mas até quando você vai viver uma vida em que as consequências dos teus erros são muito maiores daquilo que você poderia aprender de Deus? Porque hoje é uma realidade muito grande. Tem gente que faz tanta coisa errada. Deus, irmãos, a sua, diga assim comigo, a misericórdia do Senhor não tem fim. Mas por essa consciência que ela decide não alimentá-la como a palavra de Deus ensina, ela vive fazendo as mesmas coisas e sempre diz assim, não, o Senhor perdoa, o Senhor perdoa. E aí ela vive um rastro a vida toda, carregando mais consequências do que um momento de alegria e de paz diante do Senhor. Diga assim comigo, bote a mão na sua mente, diga assim, eu repreendo tudo aquilo que não pertence ao Senhor da minha vida. E quando você se debruça sobre esse texto, ou seja, esses 2 versículos que João está falando de João Batista, você vê aqui, por exemplo, fique com o texto aberto lá, por favor. João capítulo 1, versículos 6 e 7. A gente vê que no versículo 6, há uma colocação de João sobre João Batista. Houve um homem, diga assim comigo, houve um homem. Irmãos, quando o Senhor, Ele dá uma direção a uma situação, muito clara e específica, isso fala de graça. Diga assim comigo, a primeira consciência que Deus espera de mim é sobre graça. Quantas vezes nós já falamos sobre isso aqui na igreja? Quantas vezes nós pregamos sobre isso? Misericórdia e graça só sabe o que é quem já precisou um dia. Quantas vezes já foi ministrado, falado sobre misericórdia e graça, falando assim, ó, você só vai entender isso se um dia você precisou. Mas por que a gente muitas vezes a gente entra num ambiente onde quando eu preciso exercer essa graça, diga assim comigo, graça superabundante. A gente começa a julgar. A gente acha que não, peraí, não pode ser desse jeito. Mas fulano de tal teve isso, teve essa chance, teve aquilo outro, e vai. E a gente nega a graça de Deus. João Batista, quem conhece a história dele sabe. Ele foi o prepulsor de Jesus. Ele falava de Jesus antes de Jesus. E para quem conhece Bíblia, sabe que ele arrumava cada bucha. Porque ele se levantava com aquilo que o Senhor usou para ele fazer. Aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Quantas vezes eu e você estamos em situações que a gente precisa negar a nossa carne. A gente precisa negar as nossas razões. Porque as nossas razões, diante das razões de Deus, a gente nunca vai ganhar. Diga assim comigo, fala assim, eu sou fruto da graça de Deus. Então o que você fizer, de maneira como você fizer, não vai dizer assim, ó, eu estou ganhando de ti, Senhor. Ninguém ganha de Deus. Ninguém ganha de Jesus. Ninguém. E graça é um favor imerecido. Então como é que você recebeu algo de graça e quer justamente colocar condições para dar?
Como é que eu entro num ambiente onde, por exemplo, assim, eu começo a julgar as pessoas pelas atitudes, por aquilo, ou seja, diga assim comigo, graça é graça. Levante sua mão e diga assim, que eu possa viver com olhos de graça em todos os ambientes. Quem crê assim, diga glória a Deus. Esse mesmo homem que foi levantado para uma forma tão íntegra e especial, para que ele fizesse a função que Deus esperava, ele conseguiu cumprir. Mas o interessante é que ele teve um encontro com Jesus, fez as coisas e continuou falando e fazendo. Todo mundo sabe, tem um momento em que Jesus chega para os discípulos falaram para Jesus, tem um que está falando em teu nome, ele diz assim, não, mas se não é contra mim, é a favor de mim, deixa ele. Todo mundo sabe como João Batista morreu. Morreu com a cabeça decapitada, numa bandeja. E eu não estou falando aqui daquelas pregações motivacionais que você vive intensamente, para que você perca a cabeça, em nome do Senhor Jesus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um homem que achou graça diante do Senhor. E essa consciência, Paulo também tinha. Abre por favor no data show ali, Efésios 3, de 7 a 8. Olha o que Paulo entende sobre isso. Ele diz assim, do qual, pode voltar o 6 por favor, Sara. A saber que os gentios são co-herdeiros. Quem sabe disso, que nós somos co-herdeiros? Membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Preste atenção. Do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Quem crê assim, diga glória a Deus. No versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Diga assim comigo, é graça, somente graça. Outro texto também, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 29. Coloca ali, Sara, por favor. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, preste atenção, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Diga para a pessoa do seu lado, é graça, meu irmão. Ele poderia ter escolhido quem ele quisesse, mas a palavra do Senhor deixa claro que ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. E como que eu e você precisamos andar nesses dias, tendo uma consciência do que é graça? Porque o texto fala que Deus, através da vida de João Batista, fez coisas extraordinárias, meus irmãos. Você pode ler depois a vida de João Batista. Imagina, a voz que clama no deserto, ninguém foi dado outro nome. A voz que clama no deserto. Alguém que carregava de tanta unção e tanta graça de Deus. Para fazer isso, para estar avançando diante de fariseus, judaístas, enfim. Mas ele decidiu por uma graça. E a palavra do Senhor diz que havia um homem. Ainda voltando lá para o texto de João 1, versículos 6 e 7. Diz assim, houve um homem, preste atenção aqui, irmãos, enviado por Deus. Diga assim comigo, enviado por Deus. Diga forte, enviado por Deus. Entenda que quando eu me coloco no ambiente de ser enviado ou enviar, eu preciso deixar claro que eu preciso suprir tudo aquilo que é feito. E o Senhor, Ele foi muito claro com a questão de João Batista. João Batista, através dos olhares de João, o evangelista, ele foi enviado. Havia autoridade com ele, diga assim, autoridade. Hoje, nos dias de hoje, sabe o que mais tem se perdido no meio da igreja? Essa autoridade dada pelo Senhor por nós. Infelizmente é muito fácil a gente viver uma situação em que a gente pensa em 10 pessoas que possam resolver a situação, menos aquilo que o Senhor já nos entregou para exercer a autoridade. Diga assim, eu sou templo e morada
do Espírito Santo. Diga assim comigo: o Senhor me deu a autoridade. Quantos aqui são enviados pelo Senhor? Ele entendia que o que ele carregava foi dado por alguém poderoso. Por isso que ele era ousado, por isso que ele ia avante, por isso que ele batia de frente no bom sentido sobre verdade. Porque ele tinha autoridade. Hoje em dia nas escolas, em qualquer outro lugar, alguém que não conhece a palavra se levanta com uma verdade, com gritos, e os crentes ficam assim, ó. Não estou dizendo que você tem que brigar e bater de frente, não é isso não. Eu estou falando o seguinte: quem não tem autoridade, ou quem não reconhece a autoridade que tem, qualquer grito se cala. Qualquer sonho ruim te paralisa. Qualquer situação, e detalhe, a Bíblia diz que o diabo, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, pegando o quê? Só uma brechinha. Desde que o mundo é mundo, Satanás tenta destruir o que Deus fez. João 10:10 deixa isso claro: Satanás veio para roubar, matar e destruir, e o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Só que qual é a realidade desse ambiente? O Senhor me achou, diga assim comigo: Ele me achou. Eu tenho autoridade em Cristo Jesus. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Pastor, mas o que isso quer dizer? Não, eu não estou dizendo que você não vá ligar, não precisa ligar para alguém para pedir ajuda. Não, não é isso. Mas em primeiro lugar, certifique-se da autoridade que Deus te deu. Quando você vai expulsar um demônio, você não vai expulsar o nome da igreja, no nome da igreja. Eu te expulso no nome do pastor Abel, no nome da igreja, nos meus títulos, nos que eu fiz. Não, é no nome de Jesus. Se eu estou vivendo um dia mau, a palavra do Senhor já deixa claro que todo dia basta o seu mal. Então, como é que eu quero viver dias maravilhosos, sabe, só achando graça? Olha a borboletinha, que lindo e maravilhoso. Se Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Por isso que Ele nos capacitou, por isso que Ele nos deu algo poderoso. Por isso que no nome dEle está acima de todo nome. Por isso que eu e você, nele, nós somos poderosos, em nós somos fracassados. O envio que João fala de João Batista era porque ele tinha uma autoridade, ele tinha um avanço, ele sabia o que ele queria. Hoje a gente não vê os crentes assim. A gente não vê. Na realidade a gente vê todas as consequências externas nos paralisando. Tudo para. O governo aí, não sei o que, tal coisa. Pastor, é o seguinte, ó, não dá aqui. Tem uma situação, não, é porque isso, porque aquilo outro. Diga assim comigo: quem me chamou é fiel para cumprir. Se Ele disse que você vai dar certo, comece a dar glória a Deus, porque já deu certo. Pastor, mas o senhor não entende o que eu estou vivendo. Não, não é sobre o que você está vivendo, é que aquilo que você recebeu de Deus. Porque consciência é isso. Consciência é saber o que eu carrego. Consciência é saber quem eu sou. Consciência é saber o que Deus espera de mim. É ter certeza. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Não é o porquê, irmãos. Quem tem consciência é aquele servo que diz o seguinte: para que tudo isso, Senhor? O Senhor quer que eu avance para onde? O Senhor quer que eu amadureça no quê? O Senhor quer que eu passe de qual fase? O Senhor espera o quê de mim? Irmãos, o Senhor tem ministrado uma palavra no meu coração sobre peregrino nessa terra. Meu Deus do céu, irmão. É lógico que a gente não pode largar os compromissos, não é isso. Não é isso. Mas cada dia que passa, cara, o desejo do meu coração é que Jesus volte. Porque eu sei que eu sou um peregrino aqui nessa terra. A palavra do Senhor diz que se toda a minha expectativa estiver nesse mundo, pobre homem miserável que sou. Onde está teu coração, está tuas prioridades, igreja? Se você acha que, não, eu preciso fazer tudo isso para depois isso, aquilo outro, escuta, tudo pode mudar. Diga assim, ó, o Senhor é como um vento, Ele sopra onde quer. Ele pode mudar a tua história hoje à noite.
Ele pode mudar tua vida agora. Porque Ele é o Senhor do tempo. A Bíblia diz que o tempo está em suas mãos. Mas eu preciso entender quem me enviou. Eu preciso ter a consciência de autoridade em Cristo Jesus. Bate assim no peito e diga assim, ó, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O que Paulo diz em Efésios 4:13? Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, perdão, obrigado, mãe. O que tem te fortalecido? Será que você pode bater no peito e dizer assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Vivi num pouco, agora tenho muito, já tive isso, já tive aquilo outro, mas nada disso me consome, porque Ele é o autor e consumador da minha vida. Eu tenho todas as coisas por causa dEle, então tudo posso nele que me fortalece. É igual o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Se está faltando alguma coisa, pastor, o que está acontecendo? Irmãos, eu não posso dizer pelos olhos naturais. Mas entenda uma coisa, se o Senhor te achou, preste atenção, Ele tem tudo para entregar em tuas mãos. Só que o Senhor só entrega para mãos que estão preparadas para receber. Eu costumo dizer tratar dessa forma, né? Que o Senhor na verdade não vem com a sua glória em altar rachado. E não vem, irmãos. Porque Ele sabe que se Ele for com a glória para cima de você ou de mim, naquilo que nós não estamos preparados, a gente desperdiça tudo ou a gente morre. Você já viu quantas pessoas que do nada, sabe, ela sai de um ponto ao outro numa velocidade extraordinária e entra e vai e daqui a pouco, da mesma forma que subiu, da mesma forma que desce. Sabe o que é isso? Não entende que essa autoridade, ela é constituída por Deus, não por pessoas. E quando eu entendo que essa autoridade é o Senhor que faz, cada passo Ele vai me tratando. Cada passo Ele vai me tratando. Porque Ele sabe que se Ele entregar um dom para alguém que não sabe fazer o que tem que ser feito com o dom, o que vai acontecer? A pessoa vai se perder. Sabe, um dos grandes problemas de alguém que tem um dom, quando ela não entende que o dom é do Senhor, ela se acha. Eu sou o cara. Eu sei pregar, eu sou pastor, eu tenho visões, eu tenho interpretações. Diga assim comigo, os dons têm dono. Você pode dizer comigo, os dons têm dono. Se o dom que você acha que é tão importante para você, como é que está a sua vida com ele? Porque se a gente volta para as Escrituras, Deus não é um Deus bagunçado, nem quebra a sequência. Deus é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, e marido é o cabeça da mulher. Diga assim comigo, Deus é organizado, tem sequência, começo, meio e fim. Não, mas eu estou fazendo para o Senhor, e Deus tem misericórdia da minha vida. Tem, querido, é lógico que tem, é por isso que você ainda está vivo. Mas de nada adianta aquilo que Deus te entregou, se você não se sujeita, se você não entende, se você não quer crescer aos olhos de Deus, não é aos olhos de homens. Porque plaquinha e título, irmãos, no céu não tem. No céu não tem plaquinha e títulos. Lá todos nós somos filhos de Deus. Lá não vai ter. Esse lado aqui, por favor, só os apóstolos. Esse lado aqui, por favor, só os evangelistas. Esse lado aqui, só os pastores, os mestres. Agora você vai identificar todas essas funções. Você vai ver lá um pastorzão com uma coroa imacessível. Você está entendendo? A coroa você vai receber, porque o nosso Deus é justo. Então o céu é um lugar de galardão. Pelo menos eu creio assim. Mas não quer dizer que você vai ser melhor ou melhor do que. Pelo contrário. Agora, se há um lugar de galardão, meu irmão, diga assim para a pessoa do seu lado: faça por onde? Para estar mais perto do homem. Não é verdade? Imagina só você passar a vida inteira aqui, ralando e vai e tudo mais, e você fica só vendo, olha lá Jesus lá. Irmãos, eu quero estar do ladinho dele. Opa, água? O que você precisa? Como é que é? Quantos estão entendendo sobre consciência nessa noite? Consciência de autoridade. O que Deus te entregou, irmãos. O que há dentro de você, diga assim comigo, dentro de mim
há um rio de água viva. Eu não posso abrir a boca para amaldiçoar, eu não posso murmurar. Você está entendendo? Eu tenho que declarar vida, eu tenho que profetizar vida, eu tenho que trazer essa verdade para a vida, essa autoridade. Outra coisa, abre lá para mim, 1 João 4, de 1 a 6. 1 João 4, de 1 a 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Olha só, irmão. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio de carne é de Deus. Quem crê assim, diga glória a Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e é presente, já está no mundo. Diga assim comigo, o anticristo tem os seus meios. Irmãos, a gente está vivendo uma das, digamos assim, das melhores possibilidades do cristão na terra, de ver se cumprindo tudo, todos os dias. A palavra se cumprindo, como dizia minha avó, tintim por tintim. Falsos profetas que só falam daquilo bonito, e isso, a teologia deles é uma coisa maravilhosa, e vai como se não existe sofrimento, meu irmão. Não existe, não, porque o evangelho, ele é um evangelho, com certeza todo evangelho fala de boas novas, mas você tem que tirar a pessoa de uma realidade, balança a pessoa do seu lado assim, ó, e sacudir ela, que o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Não é fácil como está dizendo, não é fácil como as coisas, não, você tem que morrer, irmão. O evangelho é cruz todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Todo santo dia eu tenho que morrer para mim mesmo, porque, irmãos, você e eu, sem Jesus, nós somos nada. Nada. E olha aqui o que a Bíblia diz. Aquele que não confessa, irmãos, que não fala do que crê. Imagina você, Jesus, caminhando 3 anos e um pouquinho, de 6 meses talvez, acho que é isso, só levando chibatada das pessoas, isso, aquilo, outro, indo para um lado e para o outro, fugindo. Morreu, se entregou, ele foi lá e se colocou na cruz, irmãos. Diga assim comigo, para que haja salvação, alguém morreu por mim. Como é que pode o evangelho? Não, a gente seria muito ingrato. Você e eu seremos muito ingratos de achar que eu não preciso fazer mais nada. É lógico que a graça nos alcançou, é um favor imerecido, mas se você entende de graça, você faz por aquilo que recebeu. É simples assim. Como é que alguém me entrega algo precioso e eu não consigo retribuir de alguma forma aquilo que eu carrego? Como é que posso ser um cristão que eu acho que é só ir para o culto e voltar, devolver o que é do Senhor e olhe lá entendendo? Como nesses dias, que consciência que nós estamos tendo, irmão? Não, mas eu preciso resolver primeiro a minha vida, porque minha vida, irmãos, preste atenção, tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, de nada muda uma vírgula do que Deus tem a teu respeito. Você entendeu isso? Tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, seja qual for a dificuldade que você está vivendo, de nada muda o que Deus pensa a teu respeito. Sabe por que você para? Porque você não teve ainda a consciência de quem te chamou para ser o que é. Deus quer que você saia desse lugar. Diga assim comigo, que eu saia. É importante nós entendermos isso. Quando eu adoro ao Senhor, quando eu abro a minha voz, quando eu encho o meu pulmão e digo aleluia, isso não pode ser só uma letra de uma canção, meu irmão. Diga assim comigo, quando eu for para o estacionamento, fala assim, quando eu for no estacionamento, eu vou começar a ter essa consciência e vou colocar em prática. Eu não sei vocês, mas eu vejo de alguma forma Deus permitindo a gente passar por muitas coisas. A gente tem passado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, muitas coisas que são alucinantes.
alucinante. Dia 7 de fevereiro de 2024, é isso, irmão José? Estava eu e alguns irmãos. Não vou entrar no detalhe da história, porque eu creio que a maioria dos irmãos da igreja conhece. Nós temos uma chácara em Canelinha, no bairro dos Espraiados. Essa chácara nós ganhamos ela no ano de 2012, ou 2013, se não me falha a memória. E na época, foi construído algo errado naquele lugar. Não foi por falta de aviso, não foi por decisão própria. Foi feito construções erradas. Entenda o que eu quero dizer para você. Tudo que Deus entrega na tua mão, existe o ônus e o bônus, não é isso? E quando a gente faz o que é certo, a tendência é sempre tudo dar certo. Não é tendência, deixa eu tirar a palavra tendência. Vai dar certo. Vai dar certo. E eu quero aqui assumir a responsabilidade disso. Nós erramos. Nós erramos porque nós construímos algo no lugar onde não deveria ser construído. Ponto. Passou-se a história, mais de 10 anos, Deus levantando recursos, pessoas abençoando para a gente tentar defender uma coisa que era indefensável. Eu lembro que nós tivemos uma reunião com algumas pessoas que sabiam da situação e foi levantado todo um estudo, desde a questão solo, tudo completo, um estudo minucioso para a gente tentar ver o que daria para ser feito. Tudo, foi gasto um valor alto para isso. Só para a gente chegar no ponto, e eu lembro como hoje, que a chance que nós tínhamos era de 3%, entre 1% a 3%, para tentar reverter o caso. Isso nós pagamos multa, isso nós fizemos, enfim. Mas chegou um belo dia, que Deus disse assim, ó, chega, acabou. No final de 23, foi dada uma ordem definitiva, para que a gente pudesse, não era destruir, era recuperar a área, né? Desmanchar o que tinha que desmanchar, enfim. Irmãos, aquilo ali, ó, apertou o coração da gente de uma forma assim que você não tem noção. Eu digo que tem algumas coisas que quando falo a palavra chácara, dói em 5 lugares diferentes no meu corpo. De tanta coisa que a gente fez naquele lugar. Tanta coisa. Mas nós fizemos errado. E passou-se o tempo, passou-se a situação, e no dia 7 de fevereiro de 2023, estava eu e alguns irmãos, nós estávamos desmanchando tudo. Nós tivemos aí em média 10 anos usufruindo daquele lugar. Retiro, quantas pessoas passaram por lá, quantas coisas nós fizemos naquela chácara, quanto mover de Deus estava ali, quantas orações foi feitas, quantos atos proféticos, dizendo, não vai ser desmanchado, nós cremos no agir do Senhor, nós queremos... E foi lá e foi feito. Resumo da história. Deus errou? Diga comigo. Não. Diga assim comigo. Ele só foi justo. Dia 7 de fevereiro, nós fechamos a porta da chácara e fomos embora. Particularmente, eu só fui na chácara, irmãos, uns 5 meses depois. Me deu um negócio no meu coração assim, sabe? E... resumo da história. Quando foi no começo desse ano, São Fevereiro, não, final do ano passado, eu e o irmão Ângelo fomos lá. Eu estava uma tarde aqui, eu disse, Senhor, foi o Senhor que deu para nós. Foi o Senhor que deu. Nós erramos, mas o que nós vamos fazer aqui? E eu e o Ângelo nos orava para um lado, ele orava para o outro, e aquela choradeira, aquela agonia aí, pedindo para o Senhor, isso, final de outubro, setembro, não lembro onde. Falei, Senhor, faz alguma coisa aqui. Se é para vender, manda o comprador, se não é, sei lá. Irmãos, no final de outubro, começo de novembro, Deus usou uma pessoa e falou assim, pastor, eu não sei porquê, mas eu quero dar uma oferta para a reconstrução da chácara. Você pode dar um glória a Deus ou não? E sabe o que vai acontecer esse final de semana, meu irmão? O primeiro retiro de jovens na nossa chácara. Para honra e glória dele. E detalhe, construído
para a honra e glória do Senhor. Agora no lugar certo, da forma certa. Sabe por que eu não falei para os irmãos isso? Sabe por que eu não tinha falado isso para os irmãos? Porque eu não queria tirar o foco das coisas que Deus está fazendo no tempo. Irmãos, sabe a palavra que diz que Deus tira dos justos para abençoar o justo? Dos ímpios, perdão, né? Irmãos, o Senhor colocou um homem na nossa vida, que Ele tem abençoado essa igreja sem nem conhecer a gente, irmão. Você não tem noção o que Deus está fazendo. Quem está acompanhando as obras do templo, inclusive nós vamos fechar aqui, estão acabando o culto. Quem quiser ir com a gente, nós vamos lá orar lá dentro. Já estou com as chaves, as pré-chaves, né? Ainda faltam alguns ajustes. Mas eu queria muito, se você puder ir lá, para você ver o que Deus está fazendo. Irmãos, os recursos estão aparecendo. Irmãos, nós vamos para lá com um sistema de som novo. Você crê nisso? Nós vamos para lá, irmão, as salas tudo passado massa corrida. Foi colocado lá, irmãos, um painel de 8 metros, vocês vão ver lá, sabe para quê? Para a gente não passar calor. E tudo isso Deus tocou a vida de um homem para fazer. Isso não estava no papel. Não estava no papel. Ele ficou 2 dias, semana passada nós terminamos a parte do altar, vocês vão ver lá. Ele ficou 2 noites seguidas e ele dizia assim para mim: pastor, eu decidi ficar aqui porque agora aqui é o acabamento, né? Olha, e ele não precisava disso. Está aqui o Eliseu, o Esdras que não está aqui, enfim, o irmão José que ajudou lá também. Pastor, não pode parar. Acabava um parafuso, ele ia lá, pegava, bota aqui, ó. Oh, me dá uma notinha. Não, fica para a igreja, fica para a igreja, fica para a igreja. Sabe qual é a agonia dele hoje? Ô pastor, cadê os fios, pastor? Nós precisamos aproveitar aqui, ó, esse negócio, porque nós vamos fazer esse negócio. Ele desenhou, irmãos, o altar, você vai ver que vai ter uns negócios de acabamento lá, que nem nós pensamos nisso. Nós nem pensamos nisso, ele fez, ele está fazendo. Sabe que tudo isso que eu estou dizendo para os irmãos, é porque quando você tem um entendimento do que Deus é e do que Ele pode fazer, Ele move todas as coisas. Ele move todas as coisas. Temos um valor ainda para alcançar? Temos. Mas quem tem dúvida que Deus já nos entregou isso? Você pode dizer para a pessoa: você não tem dúvida não, mais, né? Irmãos, é loucura aos olhos dos homens. Isso não acontece nesses dias mais. Não acontece mais isso. Sabe quando não acontece? Nos lugares onde Ele não é adorado. Nos lugares onde Ele é centralizado. E eu não estou dizendo que nós somos melhor do que ninguém. Jamais, não é isso. Eu só estou dizendo para você que se você entende a consciência correta daquilo que Deus espera, Ele vai fazer todas as coisas. Ele vai fazer o que é necessário. E eu estou muito feliz porque nós, depois de 1 ano, vocês todos acompanharam. Dia 22 de abril, o Senhor promoveu o nosso pastor. E ele está lá. Não tem um dia que eu não penso nele. Um dia. Todo dia eu penso na vida do meu pastor. Mas sabe como é que eu penso? E nem um minuto em tristeza. Eu penso que se ele estivesse aqui, ele estava assim, ó. Ô glória! 1 ano depois, igreja, eu não sei se você tem essa consciência. Agora no dia 1º, no dia 4, 5 e 6 de abril, nós vamos entrar num lugar novo, para a honra e glória do Senhor. Cara, isso é Deus, isso é Deus, isso é Deus. Isso é só Deus, não tem ninguém. 1 ano depois nós estamos com a chácara construída. 1 ano depois nós estamos indo para um lugar bem maior, melhor. Irmãos, e detalhe, em nenhum minuto faltou recursos aqui nessa igreja. Em nenhum mês, eu digo, repito, nenhum mês. Vocês viram a gente como pastor aqui? Gente, cadê o dízimo de vocês? Gente, cadê a oferta de vocês? Gente, nós precisamos pagar isso. Nunca!
Sabe por quê? Porque o Senhor que banca todas as coisas, Ele é o Senhor dos senhores e é o Senhor dessa igreja. Agora, é a sua consciência que está sendo colocada diante do Senhor, não é a nossa. Quem nos visita pela primeira vez, nós não temos o hábito de tirar dízimo e oferta, para que você entenda. Não é porque nós não cremos. Nós cremos, Paulo nos ensina a fazer isso. Mas tem 5 anos que Deus nos direcionou, que o culto é você louvar ao Senhor, ouvir a palavra e ser tocado por aquilo que tem que fazer. Se você entregou o que é mais precioso, se você entregou o que é mais precioso na sua vida, que é a sua vida, ao Senhor e Salvador dela, o que é o bolso para você? O que é o bolso para você? Eu preciso aqui ficar me esgualepando, olha porque tem isso, aquilo, outro. Não, irmão. Diga para a pessoa do seu lado, pelo contrário, ele é diferente. Eu não falo. E não vou falar. Mas no dia que o Senhor falar para mim, Abel, agora chegou a hora de falar por causa dos visitantes, você vai ver aqui o Pix na igreja aqui, você vai ver nas cadeiras. Mas enquanto isso, eu prefiro mergulhar e descansar no favor de Deus. E Ele tem suprido. Entenda o que eu quero dizer, irmãos. Eu não quero que você entenda, eu não vou fazer mais porque está tudo bem na igreja. Não, não é isso que eu estou dizendo, viu, abençoado? Olha para a pessoa do seu lado, não é isso, viu, abençoado? É justamente o contrário. Eu estou te mostrando a graça que tem nos alcançado e o que você tem feito. É o contrário. Se isso que eu estou falando não gera um temor no seu coração para você ajustar a sua vida nessa área, que sentido tem? Qual é a consciência que você tem? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, para a gente terminar. Do versículo 3 ao 11. Aleluia. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vos reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade é o amor. Bota a mão no nome do seu irmão assim e diz, cara, eu preciso de ti tanto. Fala aí. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Diga assim comigo, consciência de quem me chamou. Porquanto procedendo assim, não tropeçarei em tempo algum. Versículo 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode dar um glória a Deus bem alto aí? Quantos entenderam a palavra nessa noite? Meu irmão, minha irmã, você não veio aqui por acaso. E tem coisas que são extraordinárias que o Senhor já tem preparado para você viver. E eu não quero que você saia daqui com uma mensagem dizendo assim, nossa, que foi muito bonito, foi positiva, foi uma coisa. Não, eu quero que você tenha consciência daquilo que você tem carregado. Eu quero que você chegue a um ponto de ter a consciência daquilo que você está recebendo de Deus e daquilo que você está decidindo viver com Deus. O Senhor Jesus está voltando e Ele veio buscar quem tem consciência que é dele. Porque preste atenção, não adianta você estar no meio da igreja e não ser igreja.
Não adianta de nada você ter entregue a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador dela e você continua fazendo o que você quer. Não adianta de nada você ter os recursos que tem, se não entender que tudo que você tem é para o Senhor. Não adianta absolutamente de nada você clamar por filhos e o Senhor te dá filhos e você coloca esses filhos como empecilho para adorar o Senhor. Entenda que nosso Deus, Ele é pleno e é completo. E nós precisamos criar essa consciência, e consciência é maturidade, de entender o que eu e você precisamos fazer nesses dias. Preste atenção. Semana passada, quinta-feira, a Débora falou uma coisa comigo e é verdade. Quem aqui precisa entregar a sua vida para Jesus? Quem aqui precisa entregar a sua vida para Jesus? Quem aqui reconhece que só existe um caminho, uma verdade e uma vida, que é Cristo Jesus? Se você quer se reconciliar, pastor, eu estou errado, eu estou longe. Irmãos, Lucas 15 fala de um pai que esperava a volta de um filho todos os dias. E a palavra do Senhor diz que quando o filho encontrou o pai, ele disse assim: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Todo apelo não pode ser levado como algo emocional, ele tem que ser racional. Eu vou entregar a minha vida para Jesus, e a partir de então, Ele passará a ser o Senhor e Salvador da minha vida. E esse é um convite para você. Se você quer reconciliar com o Senhor, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Sai do seu lugar agora, porque você não sabe o dia, nem a hora, nem o momento do que as coisas podem acontecer. Deus tem algo para a sua vida e Ele quer fazer. Só depende de uma pessoa, você mesmo. Entenda que o Senhor preparou essa noite para a sua vida. Reconcilie-se com Ele. Entregue a sua vida ao Senhor e tudo mais Ele fará. Entregue a sua vida, reconcilie ao Senhor. Reconcilie ao Senhor. Estou dando mais uma chance. Eu não, o Senhor está te dando essa chance. Queria que o Jonas Aurélio viesse aqui na frente, orar pelos nossos irmãos. Isso, você que está sentindo no coração, talvez a sua consciência tenha sido outra, e o Senhor está falando contigo, precisa ajustar a consciência. Faça isso em nome de Jesus.